Olá meus caros, aqui é o Corvo. Previsivelmente, o novo filme de Candyman, idealizado pelo conhecido produtor Jordan Peele e pela diretora Nia da Costa, foi alvo de ataques devido ao forte comentário social e antirracista que apresenta. Essa direção já estava mais do que óbvia na escolha dos próprios profissionais envolvidos, pois Peele ganhou notoriedade justamente por dirigir ou produzir filmes que estivessem conectados com a realidade da comunidade afro, conscientemente optando por denunciar todas as formas de expressão daquilo que conceitualmente chamamos de racismo estrutural. Sem sombra de dúvidas, a escolha da diretora Nia da Costa para captar visualmente os elementos concretos e simbólicos da crítica não foi aleatória. Da Costa tem muito talento com a lente, e na verdade, eu diria que como diretora, ela é mais talentosa do que o próprio Peele. Da Costa é muito criativa e explora, de inúmeros ângulos, todas as cores produzidas por um filme como Candyman, sejam as mais quentes e brilhantes, sejam as mais frias e pegajosas, em sets com diferentes níveis de iluminação. Nia da Costa, do ponto de vista diretivo, me surpreendeu positivamente. Do ponto de vista técnico, creio que ficarei mais atento aos futuros trabalhos dela e nem tanto os de Jordan Peele, que, na minha avaliação, apresenta dificuldades para manter o nível de filmes como Get Out e Us, o que nem sempre é fácil, convenhamos. Diferente dos críticos e cinéfilos que têm colocado o Candyman de Da Costa e Peele em um pedestal ou num completo limbo, o que tentarei fazer a seguir é um tipo de apreciação menos apaixonada, porque, a meu ver, embora a importância de um filme como este seja inegável no atual momento histórico-social em que nos encontramos, penso que o trabalho de Da Costa e Peele não atingiu todo o potencial crítico que o mesmo revelou, no seu arcabouço, possuir. E este potencial era imenso, principalmente quando levamos em consideração os primeiros 45 minutos de Candyman, quase irretocáveis. Penso que o filme fez um movimento extremamente assertivo ao transformar um flagelo individual, originalmente centrado na figura do pintor Daniel Robitaille, em um fenômeno de ordem coletiva. Candyman, assim como George Floyd, com quem o filme se conecta, assim como também se conecta com o movimento Black Lives Matter, não é apenas um, são muitos. O novo Candyman está intimamente ligado com as denúncias, críticas e debates acerca do racismo nos Estados Unidos, que por sua vez se estende para outras partes do mundo. Motivo esse para os detratores do filme, como era de se esperar, considerá-lo apenas fruto de uma militância, como se a criatura mitológica de Candyman, que supostamente deveria ser um antagonista de filme slasher, estivesse sendo descaracterizado e usado para outros fins diferentes do original. E é justamente nesse tipo de acusação que os acusadores perdem completamente a legitimidade, por revelar total ignorância sobre as reais origens de Candyman. Em parte, isso é culpa do diretor Bernard Rose e seu filme inaugural de 1992, e digo isso mesmo gostando muito do filme dele. Rose de fato transformou Candyman em um slasher, enfatizando mais a violência física e não se importando tanto com a simbólica, de origem psicossocial, a qual ele abordou no filme, mas deixou como plano de fundo, algo secundário. O filme de Da Costa e Peele faz justamente o inverso. A violência de ordem psicossocial sai do lugar coadjuvante e ganha notoriedade, e a violência física e gráfica é retratada não como o centro, e sim como a continuidade desta violência que se perpetua há séculos e mais séculos e miseravelmente aparenta não ter fim. Os críticos do filme teceram reclamações em virtude dos mesmos buscarem, na adaptação de Bernard Rose, algum grau de legitimidade para suas colocações. Mas por fazê-lo através dela, acabam se equivocando amargamente. Se alguém perverteu o conceito de Candyman nessa história, definitivamente não foi Da Costa ou Peele, e sim Rose. Candyman é um conceito do escritor inglês Clive Barker, apresentado pelo mesmo em um pequeno conto chamado The Forbidden, presente na aclamada antologia
Books of Blood. Eu comentei o conto no canal previamente, e por questão de esclarecimento, sugiro aos ouvintes consultarem o card que deixo agora acima no vídeo. Mas, resumidamente, o Candyman original de Barker é fruto da coletividade, do sentimento de exclusão, de toda a violência física e simbólica cotidiana sofrida pelos moradores de uma comunidade marginalizada. Já em The Forbidden, publicado em 1984, Candyman são as escritas na parede, onde os redatores não comunicam apenas uma voz individual, mas uma de ordem coletiva, ou seja, se alguém perverteu este conceito, esta pessoa foi Bernard Rose, que reduziu o impacto da crítica de Clive Barker substancialmente no seu filme, o qual eu aprecio como slasher e deixei isso bastante claro na crítica que fiz, que também podem verificar no card acima. O filme de Rose é excelente, mas é inegável que o seu Candyman e o original de Barker estão separados por um abismo gigantesco. Nia da Costa e Jordan Peele são os primeiros profissionais do cinema a devidamente retratar Candyman um pouco mais próximo da sua natureza real, que afirmo novamente, é uma natureza de ordem coletiva. Dito isso, a forma de retratação não é rigorosamente semelhante ao conto, pois o filme não é uma adaptação direta deste, e sim uma continuidade do filme de Rose, mas desta vez fazendo a conexão de maneira umbilical com os princípios e mensagens do conto de Clive Barker. Basta ler o conto, aqueles que nunca leram, para logo perceberem isso. Portanto, é completamente injusto e certamente uma postura reacionária da maioria atacarem a diretora e o produtor com este argumento de que Candyman está sendo utilizado para fins políticos. Ele foi criado com este propósito. Clive Barker brilhantemente construiu o antagonista para representar a violência provocada pela distinção de classes e desigualdades sociais. Candyman nada mais é do que uma representação antropomórfica de toda esta violência que se expressa em vários níveis da sociedade, o que demonstra que Da Costa e Peele entenderam perfeitamente o que Barker quis comunicar, mesmo sendo o autor branco e não negro, o que também demonstra como a questão do preconceito e desigualdade social possui contornos evidentemente étnicos, mas que é tão brutal e absurda que transcende para outros níveis, como classe e gênero. Feito tais esclarecimentos, para evitar de vez qualquer tipo de avaliação alienada das fundações e princípios de Candyman, isso não quer dizer que o filme de Da Costa e Peele seja perfeito. Na verdade, na minha avaliação, ele está longe de sê-lo. Do mesmo modo que fiquei incrivelmente satisfeito com a abordagem de Candyman enquanto um fenômeno coletivo e não apenas resumido à história de Daniel Robitaille, que aparece aqui apenas no fim do filme, interpretado novamente por Tony Todd, rejuvenescido artificialmente, eu também fiquei incomodado com a maneira que ambos decidiram conduzir a narrativa, principalmente com a figura que protagonizaram. Falo do personagem Anthony. Anthony, que também é um pintor, assim como o Candyman original, Daniel, fora no passado, é o bebê que vemos ser salvo por Ellen Lyle, interpretada por Virginia Madsen, no filme de 1992. Ele foi criado e educado por sua mãe, Anne Marie, que gratamente foi interpretada novamente por Vanessa Williams, em outro lugar da cidade, após a conclusão do fenômeno de gentrificação que ocorreu, em fatos reais, em Cabrini Green, Chicago. A gentrificação, por sinal, é criticada ferrenhamente pelo filme, que não deixa de transparecer como o centro da cidade produz a pobreza periférica para logo em seguida marginalizá-la, exterminá-la e assim construir espaços urbanos remodelados no seu lugar, que não irá abrigar a esmagadora maioria dos sobreviventes que ali viviam. Anne Marie desconectou Anthony totalmente do seu passado, retirou dele qualquer tipo de conexão com os eventos do primeiro filme para que, segundo ela, ele pudesse ter uma vida, abre aspas, normal e feliz. Ela alienou Anthony, um pintor negro que chegou às camadas mais altas da sociedade, de suas origens, de modo a impedir que Candyman chegasse a ele. E conseguiu, pelo menos até o momento presente, onde os acontecimentos do filme são apresentados. O ato de Anne Marie, embora visasse o bem-estar do filho,
tem consequências graves. Analogamente, é como crescer sendo negro na sociedade e completamente ignorante de suas raízes, da escravidão e dos ancestrais que realmente construíram os centros urbanos, a nação em que se vive, com muito sangue, flagelo e, ao mesmo tempo, ficando sempre à margem dela. Anthony se torna embranquecido, de certo modo, porque ele está completamente desconectado de todo o sofrimento produzido que impede milhões de pessoas afro de chegar onde ele está e da importância de denunciar esta barbárie. Anthony é proporcionalmente o inverso de Ellen Lyle, personagem do primeiro filme. Enquanto Ellen visava uma crítica social do ponto de vista antropológico e se esbarra em Candyman neste processo, Anthony é um pintor que chega a Candyman apenas seguindo os próprios interesses profissionais, se alimentando da barbárie com objetivos comerciais. O que, claro, o vai aproximando cada vez mais das origens que sua mãe, Anne Marie, tentou ocultar. E bem, reside no personagem Anthony a única crítica que, pelo menos até o momento, ensaio fazer ao filme de Nia da Costa e Jordan Peele. Notem como Anthony é certamente o protagonista da obra, o que já não está muito concomitante com a ideia de violência coletiva que é antropomorficamente representada na figura de Candyman, que não é mais um ser, mas um símbolo. É fato que o término do filme reafirma essa questão com mais intensidade, mas inicialmente o holofote reside em Anthony, o que particularmente penso que poderia ser mais distribuído, compartilhado com personagens como o próprio Burke ou Anne Marie. Um filme onde a vítima é toda uma coletividade de vidas negras precisa, a meu ver, ser cuidadoso para protagonizar vidas negras também, ou seja, colocar o protagonismo como algo também coletivo. E é isto que penso ser o pecado cometido por Da Costa e Peele neste que é o filme mais curto de toda a franquia, com pouco mais de 1h30. Se o filme fosse mais longo, talvez fosse possível protagonizar mais vidas negras como o de Burke, Anne Marie e a jovem Brianna, que ganha mais evidência no meio da barbárie apenas no fim. O ouvinte pode me questionar e apontar que Burke teve seu momento de protagonismo nos flashbacks relativos à sua infância, que deram origem à sua obsessão por Candyman e o desejo de materializar seu ressentimento por meio da vingança que poderia realizar através dele. Mas penso que tal retratação foi extremamente superficial. Merecia maior holofote e tratamento. O mesmo acontece com Anne Marie e Brianna, por exemplo. Como, em plena consciência, uma mulher e diretora negra como Nia da Costa, ocupando o lugar que ocupa na indústria cinematográfica, se esquece do compromisso de protagonizar mulheres negras como essas personagens. Eu, Corvo, penso que isso é imperdoável. O filme precisava de ser maior, protagonizar a vida de mulheres negras para que, minimamente, conseguisse cumprir o compromisso ético inerente ao papel de Nia da Costa como mulher negra e diretora de cinema. O que temos de Anne Marie é apenas um recorte, e os sentimentos internos de Brianna são pouco ou nada representados em virtude do enfoque dado excessivamente a Anthony, que é importante, mas não devia ser o centro único de um protagonismo. Vejam bem, eu estou completamente ciente da intenção de Nia da Costa e Jordan Peele de vincular a mensagem de que mesmo os negros que conseguiram ascender socialmente como eles mesmos, ou figuras como LeBron James, por exemplo, não estão livres de sofrer e serem brutalizados pelo fenômeno do preconceito racial. Sim, eu entendo que este é um fenômeno real, legítimo e importante de ser abordado. Mas, do mesmo modo, tenho a compreensão de que é muito perigoso não percebermos que, embora o racismo afete a todos, independente da classe, a desigualdade social ainda exerce um fator preponderante para que o homem e a mulher negra, pobre, sejam infinitamente mais brutalizados do que pessoas na condição de Nia, Jordan ou LeBron. Gente, me perdoem, mas não dá para negligenciarmos isso. Do mesmo modo que é importante e legítimo retratarmos um personagem de sucesso como Anthony, que reflete o próprio lugar de fala e pertença de Nia, e Jordan,
mostrando como o racismo também existe, se expressa e afeta a vida deles e que os mesmos também precisam se colocar, ser voz ativa através de um filme como este, por exemplo, que dissemina uma crítica e mensagem educativa, não dá para fazer isso se esquecendo de quem não tem voz, poder e mínimas possibilidades, condições de também fazer isso. Quando Nia e Jordan protagonizam um personagem como Anthony, que reflete o próprio lugar que eles mesmos ocupam dentro da comunidade negra, eles não erram por fazer isso. Eles erram por fazer somente isso. Repito, eles erram por fazer somente isso. É pouco. Uma vida negra bem-sucedida, que conseguiu chegar a um lugar onde pode gritar e chamar a atenção para a barbárie, é algo maravilhoso. Oxalá tivéssemos múltiplos atores e vozes negras inseridas nesses espaços. Mais diretoras, produtores, médicos, advogados, parlamentares e todas as profissões que historicamente são monopolizadas pelo homem branco. Ver vidas negras nesses lugares é maravilhoso. O norte que se deseja em uma sociedade antirracista é esse. Mas é necessário que, ao chegar neste lugar, o compromisso não se torne apenas individual ou pertencente a esse pequeno grupo, e continue sendo coletivo. E sendo justo com Nia e Jordan, algumas nuances do filme apontam para isso, no que diz respeito à violência produzida e sofrida, por exemplo. Mas eles se esquecem da partilha no âmbito do protagonismo. O papel de Anthony, ou de Nia e Jordan, deve manter este compromisso quando chegam aonde poucos chegaram e onde milhões de outros continuarão não chegando nas décadas seguintes, desgraçadamente. Tenho total ciência de que Jordan Peele conhece tal importância, pois ele mesmo viabiliza oportunidades de emprego para dezenas de profissionais negros em suas produções, coisa muito rara na indústria do cinema. Peele, como pessoa, compreende o compromisso ético de, ao conseguir tal visibilidade, torná-lo um caminho para dar a mesma visibilidade e voz para toda a coletividade marginalizada que não a possui. Em outras palavras, seu Anthony é importante, inclusive a tomada de consciência de que o racismo pode afetar, com todos os seus aspectos macabros, vidas como a dele e de Nia. Mas não se pode esquecer de lembrar de vidas como de Burke e Anne Marie, que representativamente deveriam ser mais protagonizadas no filme e não serem apenas um apêndice explicativo, um tijolinho em um muro de Anthony. E lamentavelmente é deste modo que estes personagens estão sendo representados. Este, para mim, foi o maior pecado de Nia da Costa e Jordan Peele. Ao entenderem belíssimamente que Candyman não é um, mas muitos, pecam por não estender tal compreensão para um protagonismo de muitas vozes, para uma dimensão onde estas, principalmente aquelas que são caladas com socos e tiros cotidianamente, tenham a oportunidade de falar. O ouvinte poderá contra-argumentar que o protagonismo real do filme não é outro senão do próprio Candyman, que nada mais é do que a barbárie em nível coletivo, que este foi o único objetivo. O que eu até compreendo, mas que ao mesmo tempo penso que é pouco, insuficiente. E inclusive lanço a vocês o seguinte questionamento. A condução de Nia e Peele foi feita de forma a efetivar com sucesso este suposto protagonismo de Candyman enquanto símbolo? Eu penso que não. Eu vejo que a mensagem foi perfeitamente transmitida, mas ao mesmo tempo ela só o é em virtude da trajetória individual de Anthony e do ator Yahya Abdul-Mateen II. Novamente posso ser questionado. Mas Corvo, o filme colocou em questão as múltiplas biografias que representam o mesmo Candyman. Sim, não nego, mas insisto, como o filme as coloca? Ele as protagoniza ou apenas as usa como apêndice? Daniel, Sherman e os demais ocupavam espaços sociais diferentes de Anthony, e são tão importantes quanto ele. O filme não merecia ser maior para que nós pudéssemos tomar conhecimento destes outros lugares com a mesma ênfase?
Embora eu tenha adorado a arte gráfica utilizada no filme, penso que essas vidas negras brutalizadas são mais importantes do que isso para ficarem resumidas a este modus operandi módico, econômico, que revela um óbvio corte de custo. Tony Todd estava no elenco. Michael Hargrove, que interpreta Sherman, estava no elenco. Eles não mereciam mais holofote? Mas Corvo, Tony já teve a oportunidade de ser retratado em 3 filmes. Precisa sair de cena para que outros atores apareçam. Concordo, mas ao mesmo tempo não integralmente. Porque a história de Daniel continua sendo a história do presente e não do passado. E é exatamente isto que o filme está tentando nos dizer, não é verdade? Candyman não é uma abelha, é uma colmeia. Há necessidade de outros rostos. Como vemos Candyman assumir maravilhosamente no fim do filme. Mas o de Daniel é um que não pode de forma alguma ser esquecido ou negligenciado. É sempre coletivo. Ninguém pode ficar para trás. Foi um ciclo que se iniciou nele e ininterruptamente continua. Daniel continua sendo relevante agora como sempre foi no passado e precisa de protagonismo, assim como Sherman e todos os outros Candymans da história, inclusive o Anthony. E por isso, volto a insistir que o filme precisava ser maior para mostrar e dar a todos eles a devida atenção que merecem. Não se trata apenas de Anthony e do lugar de fala de Anthony, que é o mesmo lugar de fala de Nia da Costa e Jordan Peele. Não é apenas e não pode ser apenas este. Sejamos sensatos. Mesmo que os flagelos das vidas negras sejam o centro deste filme, eles não são representados apenas por uma figura como Anthony. Portanto, por que não transportar, ou melhor, dividir este protagonismo com toda a Cabrini Green e o que restou dela? É disso que se trata, meus caros. Ora, eles trouxeram um filme assertivamente para o local, em Chicago, para aquilo que restou de Cabrini, e jogaram luz no fenômeno da gentrificação, o que é maravilhoso. Sendo assim, por que não ficar mais ali? Por que não aprofundar? Mas Corvo, assim o filme teria 2 horas e meia de duração, poderia se desfocar do horror. Que seja! Mensagens tão importantes e as vozes que precisam surgir, representadas também pelas vias de gênero e classe social, não podem ser reprimidas por uma mera questão cronológica. Se nos propomos a fazer um filme com uma mensagem tão poderosa como esta, nosso esforço precisa honrar tal responsabilidade e compromisso. E não há risco de desfoque, desde que os profissionais sejam bons e saibam conduzir o filme adequadamente, sejam talentosos para tal, coisa que eu penso que Nia e Peele são. Percebam que grande parte das críticas negativas que Candyman recebeu acusam o filme de não assustar, não ser um filme de horror e apenas de agenda, o que só revela a absurda alienação ao fato de que horror não se resume a jumpscare e gore. Muitas pessoas procuram no horror uma válvula de escape, um meio de fugir de suas vidas e problemas cotidianos. Buscam na ficção um meio de não precisar se haver com a realidade, o que Nia da Costa e Jordan Peele estão inteligentemente se negando a oferecer neste filme, e que penso ser motivo suficiente para cumprimentá-los. Mas, concomitantemente, uso esta mesma constatação para expressar que, já que o filme não visa horrores fictícios e procura focar nos horrores da realidade, conceitualmente ele não sofreria caso estendesse sua problematização, dramatização, e fosse um pouco mais longo, talvez com mais meia hora de duração. A fotografia é bonita, principalmente na cena da galeria de arte, onde Candyman faz 2 das primeiras vítimas. Percebam também a absurda criatividade de Nia, ao filmar a presença invisível de Candyman matando a crítica de arte no seu apartamento, através de uma tomada externa onde a câmera vai cada vez mais se afastando da janela. Isso é requinte, é criatividade, é cinema exercendo o experimentalismo que se espera dele. Penso que estes profissionais
tinham competência para transportar este refino visual e fotográfico perfeitamente para o texto, caso percebessem que a análise coletiva não deveria ser feita apenas na via do antagonismo, mas também do protagonismo. Bem, para quem chegou até aqui, deve estar imaginando que o filme de Nia e Jordan seja ruim devido às minhas colocações, mas não se deixe enganar. É um filme que se propôs crítico e cumpriu com seu papel, utilizando assertivamente a verdadeira natureza do Candyman original de Clive Barker para isso. O amargor reside no fato do filme ter, no próprio arcabouço, condições de apresentar esta crítica de forma ainda mais abrangente, convocando diferentes vozes para este processo e não fazer isso efetivamente. O filme é competente para suscitar reflexões, mas pouco ousado para aprofundar mais intensamente nas próprias que ele fez. Quando Tony Todd, a quem todos queriam ver, finalmente faz sua aparição no término e diz a Brianna que conte a todos, evidentemente ele está mantendo a noção original de Barker, na qual Candyman permanece vinculado à fé que a comunidade deposita no mito. Mas, ao mesmo tempo, Nia e Peele expandem esta noção, claramente indicando que enquanto o racismo continuar a existir, ele vai destruir inúmeras vidas e biografias de toda uma comunidade, o que inclui negros e brancos, pobres e ricos, homens e mulheres. É o que vemos, objetivamente, no filme. Neste sentido, ele atinge o que se propõe. Definitivamente não é um filme que peca por aquilo que fez, mas principalmente por aquilo que demonstrou que poderia fazer no seu próprio arcabouço e deixou de fazê-lo. O que só reforça a necessidade de mais vozes negras no cinema, seja na figura de diretores, produtores e elenco, para que não seja depositada exclusivamente em profissionais como Nia e Peele esta responsabilidade de crítica. Como todos nós, eles também têm suas limitações. E antes que alguém me acuse aqui de ser negro e por isso estar defendendo o filme, o que por si só seria um absurdo, esclareço que eu, Corvo, sou homem e branco, e por isto estou sujeito a todas as limitações de visão e sensibilidade inerentes à minha etnia e gênero. Estou perfeitamente ciente disto, completamente aberto a todos os apontamentos, contribuições e esclarecimentos que meus ouvintes negros queiram fazer. Que suas vozes fiquem maiores que a minha nos comentários e retirem de mim qualquer protagonismo neste vídeo. Ele não deve ser meu. Dito isso, deixo a vocês meu afetuoso abraço. Saudações, Corvides.